Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Deuteronômio, capítulo 1. São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Sufi, entre Farã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe, a 11 dias de marcha pelo caminho da montanha de Seir, desde o Horebe até Cades-Bane. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles, após ter vencido Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrai, no outro lado do Jordão, na terra de Moabe. Moisés começou a inculcar esta lei, dizendo: Yahvé, nosso Deus, falou-nos no Horebe: já permanecestes bastante nesta montanha. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus e a todos os que habitam na Arabá, na montanha, na planície, no Neguebe, no litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que Yahvé, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos disse: sozinho eu não posso levar-vos. Yahvé, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe, conforme vos prometeu. Como poderia eu, sozinho, carregar vosso peso, vossa carga e vossos processos? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Vós me respondestes: o que propões é bom. Tomei então os chefes das vossas tribos, homens sábios e competentes, e os constituí vossos chefes, chefes de milhares, de 100, de 50 e de 10, e também escribas para as vossas tribos. Ao mesmo tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvirei vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que mora com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Naquela ocasião, eu vos ordenei tudo o que deveríeis fazer. Partimos do Horebe e caminhamos através de todo aquele grande e terrível deserto. Vós o vistes, em direção à montanha dos amorreus, segundo nos ordenara Yahvé nosso Deus. E chegamos a Cades-Bane. Eu então vos disse: chegastes à montanha dos amorreus, que Yahvé nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra. Sobe para possuí-la, conforme te falou Yahvé, Deus de teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos então vos achegastes a mim para dizer: enviemos homens à nossa frente para que explorem a região por nós e nos informe por qual caminho deveremos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo em direção à montanha, e foram até o vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que Yahvé, nosso Deus, nos dará é boa. Vós, porém, não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas. Yahvé nos odeia, fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar. Para onde subiremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, dizendo: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu.
Também vimos ali descendentes dos Enassim. Eu vos disse então: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, aos vossos olhos. Também no deserto viste que Yahvé, teu Deus, te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que percorrestes, até que chegasseis a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava em Yahvé, vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite, por meio do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorrieis, e de dia na nuvem. Ao ouvir o tom das vossas palavras, Yahvé enfureceu-se e jurou: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá. Dar-lhe-ei a terra por onde passou, e também aos seus filhos, pois ele seguiu a Yahvé sem reservas. Por vossa causa, Yahvé enfureceu-se até mesmo contra mim e disse: também tu não entrarás lá. É teu servo Josué, filho de Num, quem lá entrará. Encoraja-o, pois é ele quem fará Israel possuí-la. Vossos meninos, contudo, dos quais dizíeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá entrarão. Eu a darei a eles para que a possuam. Quanto a vós, voltai-vos, parti em direção ao deserto, a caminho do mar de Sufi. Vós, porém, me respondestes: pecamos contra Yahvé, nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou Yahvé, nosso Deus. Cada um dentre vós cingiu suas armas de guerra, achando fácil subir em direção à montanha. Yahvé então me disse: dize-lhes: não subas nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos falei. Todavia não me ouvistes, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé. Subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu, que habita essa montanha, saiu então ao vosso encontro, perseguindo-vos como abelhas, e vos derrotou desde Seir até Orma. Voltastes e chorastes diante de Yahvé, mas Yahvé não ouviu os vossos clamores e nem vos deu atenção, e por isso tivestes de morar em Cádiz por todos aqueles muitos dias que lá permanecestes. Moisés é o primeiro discurso. Ele está relembrando tudo o que aconteceu. Olha, vocês dessa geração não sabem como que vocês vieram parar aqui, por que vocês vieram parar aqui, por que tanto tempo para chegar até aqui. Ele começou a contar desde o dia que eles saíram do Egito até o momento em que o povo resolveu guerrear uma guerra que já estava perdida. Deus não está no meio de vós. Não vá, não adianta. Desobedeceram mais uma vez e perderam a guerra. Capítulo 2. Viramo-nos então, partindo para o deserto a caminho do mar de Suf, conforme Yahvé me ordenara, e durante muitos dias contornamos a montanha de Seir. E Yahvé me disse: já rodeastes bastante esta montanha, dirigi-vos para o norte, ordena ao povo: vós estáis passando pelas fronteiras dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os ataqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer um pé do seu território. Foi a Esaú que eu dei a montanha de Seir como propriedade. Comprareis deles o alimento para comer a preço de dinheiro, e também comprareis deles a preço de dinheiro a água para beber, pois Yahvé teu Deus te abençoou em todo o trabalho da tua mão. Ele acompanhou a tua caminhada por este grande deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus esteve contigo e coisa alguma te faltou. Cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú,
que habitam em Seir, e passamos pelo caminho da Arabá, de Elate e de Aziongaber. Depois viramo-nos, tomando o caminho do deserto de Moabe. Disse-me então Yahvé: não ataques Moabe e não o provoques à luta, pois nada te darei da sua região. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Outrora os Emim aí habitavam. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Eram considerados como Rafaim, assim como os Enassim. Os moabitas, porém, chamaram-nos de Emim. Em Seir habitavam outrora os horreus, os filhos de Esaú, porém os desalojaram e exterminaram, habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. E agora levantai acampamento e atravessai o ribeiro de Zarede. Atravessamos então o ribeiro de Zarede, de Cades-Bane até a travessia do ribeiro de Zarede. Nossa caminhada durou 38 anos, até que se extinguisse do acampamento toda a geração de homens aptos para a guerra, conforme Yahvé lhes tinha jurado. A mão de Yahvé estava contra eles, e eliminando-os do acampamento até sua completa extinção. Quando todos os homens capacitados para a guerra se extinguiram do meio do povo pela morte, Yahvé me falou: hoje estás atravessando o Ar nas fronteiras de Moabe e te aproximas dos filhos de Amon. Não os ataques e não os provoques, pois nada te darei da terra dos filhos de Amon para possuir. Foi aos filhos de Ló que eu a dei como propriedade. Era também considerada como terra dos Rafaim. Outrora, os Rafaim a habitavam, sendo que os amonitas chamavam-nos de Zonzomim. Era um povo grande e numeroso, de estatura alta como os Enassim. Yahvé, porém, exterminou-os da frente dos amonitas, que os desalojaram para habitar em seu lugar, como fizera para os filhos de Esaú, que habitam em Seir, exterminando os horreus da frente deles. Eles desalojaram-nos e habitam no seu lugar até hoje. Quanto aos aveus que habitavam nos campos até Gaza, os Caftorim saíram de Caftor e os exterminaram, habitando depois em seu lugar. Vamos, levantai acampamento e atravessai o ribeiro Arnon. Eis que entrego em tua mão Seom, rei de Ezebom, o amorreu com sua terra. Começa a conquista, provoca-o a luta. A partir de hoje, começa a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Do deserto de Cademote, enviei mensageiros a Seom, rei de Ezebom, com esta mensagem de paz: deixa-me passar por tua terra. Seguirei sempre pelo caminho, sem me desviar para a direita ou para a esquerda. Quanto ao alimento, tu o venderás a mim por dinheiro, e assim eu comerei. E também vender-me-ás por dinheiro a água para eu beber. Permite-me apenas atravessar a pé. Como nolo permitiram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu atravesse o Jordão, em direção à terra que Yahvé nosso Deus nos dará. Seom, rei de Ezebom, todavia não permitiu que passássemos pelo seu território, porque Yahvé, teu Deus, tornou o seu espírito obstinado e endureceu o seu coração, a fim de entregá-lo em tua mão, como hoje se vê. Disse-me então Yahvé: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com sua terra. Começa a conquista para tomar posse da sua terra. Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para batalhar em Jaza. Yahvé, nosso Deus, nos entregou e nós o vencemos, bem como seus filhos e todo o seu povo. Apossamo-nos então de todas as suas cidades e sacrificamos cada uma delas como anátema, homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente, exceto o gado que tomamos para nós como despojo, como também o saque das cidades que conquistamos, desde Aroer, que está à margem do vale de Arnon,
com a cidade que está dentro do vale, até Galaade, não houve cidade inexpugnável para nós. Yahvé, nosso Deus, nos entregou todas. Somente da terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a região do vale de Jaboque e das cidades da montanha e de tudo o que Yahvé, nosso Deus, nos tinha proibido. Primeiro discurso de Moisés. É um pouco longo, mas Moisés está contando para essa geração que não sabe o que aconteceu. Ele começa: seus pais saíram do Egito, pararam em tal lugar, lá blasfemaram contra Deus, murmuraram contra Deus, fizeram um monte de coisa que Deus não se agradou. E agora essa terra que vocês estão conquistando, já aconteceu isso, isso e isso. Moisés então agora está falando o quê? Para essa geração, tudo o que Deus fez. E nós fazemos assim, tudo que Deus fez para conosco, como exemplo, para fortalecimento da fé dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante.